E a gente começa falando de eleições, isso porque a pesquisa da RIC TV Record aponta Eduardo Pimentel na liderança das intenções de votos para a Prefeitura de Curitiba e Luciano Dutti se firmando como segundo colocado. O levantamento foi feito pelo Instituto IRG e está sendo divulgado hoje. Os números indicam que Eduardo Pimentel, do PSD, abriu uma margem maior dos principais adversários na disputa pela Prefeitura de Curitiba. O estudo também aponta que Luciano Dutti, do PSB, se deslocou de Neile Prevot, do União Brasil, se consolidando numa segunda posição nessa disputa. Vamos aos números. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Eduardo Pimentel, do PSD, tem 26,1% das intenções de votos. Em segundo lugar, aparece Luciano Dutti, do PSB, com 11,9%. Neile Prevot, do União Brasil, tem 7% e Roberto Requião, do Mobiliza, 6,5%. Na sequência, aparece. A gente só vai retomar do início para vocês escutarem todos os nomes com os respectivos números dessa pesquisa. Então, vamos lá agora com essas informações, tanto para quem está no rádio, quanto também para quem acompanha pela internet. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Eduardo Pimentel, do PSD, tem 26,1% das intenções de votos. Em segundo lugar, aparece Luciano Dutti, do PSB, com 11,9%. Neile Prevot, do União Brasil, tem 7% e Roberto Requião, do Mobiliza, 6,5%. Na sequência, aparecem Cristina Grêmel, do PMB, com 4,6% das intenções de voto, e o candidato Luizão Goulart, do Solidariedade, com 1,5%. Maria Vitória, do PP, pontua 1% e Andréa Caldas, do PSOL, 0,1%. O atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, também é citado por 0,1% dos entrevistados, mas ele não pode se reeleger porque já está no segundo mandato. O número de entrevistados que votariam branco ou nulo somam 4,4%. Não souberam ou não responderam 36,8% dos entrevistados. No cenário estimulado, quando a lista de candidatos é apresentada aos entrevistados, Eduardo Pimentel segue na liderança com 35% das intenções de voto. Luciano Dutti mantém o segundo lugar com 17,5%. Neile Prevot, do União Brasil, soma 11% e Roberto Requião, do Mobiliza, chega a 9,5%. Cristina Grêmel, do PMB, atinge 7%. Luizão Goulart, do Solidariedade, tem 3% e Maria Vitória, do PP, 2,9%. Andréa Caldas, do PSOL, chega a 0,5% e Felipe Bombardelli, do PCO, e Samuel de Matos, do PSTU, aparecem ambos com 0,1% das intenções. Brancos e nulos somam 4,8% e não souberam ou não responderam 8,6% dos entrevistados. A pesquisa também questionou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Roberto Requião lidera o índice de rejeição com 35%. Na sequência, vem Luciano Dutti com 13,3%. Eduardo Pimentel tem 12% de rejeição e Neile Prevot 6,9%. Maria Vitória 6,1%. Cristina Grêmel 2,9%. Andréa Caldas 1,8% e Luizão Goulart 1,1%. Samuel de Matos chega a 0,5% de rejeição e Felipe Bombardelli 0,4%. Não rejeitam nenhum dos candidatos 8,6% dos entrevistados e não souberam ou não responderam 11,5%. A pesquisa do IRG, contratada pela RIC TV Record, foi feita entre os dias 13 e 17 de setembro, com 800 entrevistas. O nível de confiança é de 95%, com uma margem de erro estimada de 3,47% pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número PR 09090/2024. É isso, a pesquisa mostra esse cenário que já vem se consolidando também em outros institutos, que parece ser o cenário da cidade nesse momento. Eduardo Pimentel na liderança, tem uma grande distância em relação aos outros candidatos, chega ali aos 35 pontos. O Luciano Dutti tentando ali se estabilizar no segundo lugar com 17, e aí vem o Neile Prevot já colado com o Requião disputando os terceiro e quarto lugar. Com esse resultado, nós teríamos um segundo turno neste momento entre o Eduardo Pimentel
e o Luciano Dutti, que é aquela coisa que a gente falava aqui há muito tempo, do campo azul e do campo vermelho, polarizando a disputa. Você percebe até pelos programas eleitorais que eles já estão se enfrentando mais diretamente, estão polarizando e tomando conta da eleição. Pedroso, acho que o cenário é um pouco desse, até o que os outros institutos também vêm demonstrando. Exatamente, e essa pesquisa ela reforça algo que nós aqui no Jornal da Manhã já apontávamos. O peso, Mark, do horário eleitoral de rádio e TV. Por que eu estou falando isso? Percebam que quando a gente compara os dados da outra pesquisa divulgada pelo IRG, que era lá de agosto, nós percebemos que os únicos candidatos que cresceram foi justamente o Eduardo Pimentel e o Luciano Dutti e a Maria Vitória na margem. Que esses dois que cresceram mais, Mark, são os que têm mais horário de televisão. Em primeiro lugar, o Eduardo Pimentel e justamente o Luciano Dutti ali em segundo. Os outros candidatos, como Neile Prevot, Roberto Requião, Cristina Gremel, todos esses candidatos, eles tiveram um recuo nas intenções de voto. Ou seja, o peso dos eleitores serem impactados com as ideias, com as propostas, com as chamadas, justamente na TV, está impactando essa decisão. E mais do que isso, justamente na pesquisa estimulada, que você tem essa diminuição das dúvidas dos eleitores, eles começam já a ter ali muito claro quem são as pessoas que eles querem votar. E é óbvio, né? A aprovação, né, a boa popularidade, tanto do governador quanto do prefeito de Curitiba, expostos com muita intensidade no horário eleitoral, pelo visto também surtiram bastante efeito, porque eles estão transferindo popularidade ali para o seu apoiado do PSD. Agora os números também mostram o seguinte, Mark, não é possível pensar numa resolução imediata da eleição, ou seja, a eleição pelos números que estão postos tende a caminhar sim para o segundo turno. É isso, vendo o pessoal perguntar ali, onde foi feita essa pesquisa? Pedroso, eu queria trazer esse dado aqui que eu acho que é importante, né? O Instituto ouviu pessoas na Regional Matriz, na Regional Boa Vista, na Regional Cajuru, na Regional Boqueirão, na Regional Portão, na Regional SIC, na Regional Pinheirinho, na Regional Bairro Novo, na Regional Santa Felicidade e também na Regional Tatuquara. Qual que é a importância desse extrato, Pedroso? É importante porque é o seguinte, Curitiba é uma cidade muito ampla, muito diversa. Então, o Instituto ele pegou ali a sua divisão geográfica e foi em todas as regionais da cidade. Mais do que isso, ele também respeitou aquilo que estabelece o aspecto demográfico apontado pelo IBGE. Então, ele conseguiu fazer a divisão da quantidade de homens e mulheres. Ele dividiu também questões de renda, Mark. Enfim, é uma amostragem. Como a gente, né, na área de pesquisa, a gente parece muito com um exame de sangue. Você tem ali, você coleta um pouquinho de cada lugar para justamente ter essa temperatura. Então o Instituto ele teve essa divisão e mais do que isso, quando a gente olha, existem ferramentas como agregadores, quando a gente olha o conjunto das outras empresas, de fato, o que o IRG aqui na pesquisa contratada pela RIC TV aponta, de fato, parece ser a tendência, ou seja, essa faixa dos 30 pontos do Eduardo Pimentel e os outros muito mais próximos dos 10, 15 pontos do que de qualquer chance de chegar nesse momento aos 20. É isso que a gente tem consolidado, Mark. É isso, e a gente segue falando aqui de pesquisas eleitorais. Aliás, nós estamos começando hoje uma super quarta. O que é isso? A partir de agora, até a eleição, toda quarta-feira será uma super quarta aqui no Grupo RIC. Nós vamos trazer uma nova rodada de pesquisas eleitorais contratadas aqui pela RIC TV Record e vamos discuti-las no detalhe. Então, aqui no Jornal da Manhã Paraná, a gente começa essa jornada por aqui, depois na tela da RIC TV Record, às 3 da tarde, programa especial, uma bancada especial para debater esses números das pesquisas e também à noite no RIC Notícias Noite na TV. Então, super quartas a partir desta quarta para debater o cenário eleitoral do nosso estado aqui no Grupo RIC. Olha só, e ontem também teve a divulgação de outra pesquisa aqui em Curitiba, da Aquaeste, contratada pela RPC. Bia, você tem os números aí? As intenções de voto para a Prefeitura de Curitiba mostram o candidato Eduardo Pimentel do PSD com 36% na pontuação. Na sequência, aparecem empatados tecnicamente Luciano Dutti do PSB com 15% e Neile Prevot do União Brasil com 12%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, esses dois candidatos aparecem tecnicamente empatados. Na comparação com a pesquisa anterior, que foi divulgada no fim de agosto, as maiores variações foram justamente
justamente aí de Eduardo Pimentel, que cresceu de 19% para 36%, e Requião, que teve uma redução de 18% para 8%. Esse no cenário estimulado, ou seja, naquele em que os nomes são apresentados para os eleitores. Agora a gente chega aqui com o extrato completo dessa pesquisa. Eduardo Pimentel com 36%, antes, na pesquisa anterior, estava em 19%. O Luciano Dutti, do PSB, está em 15%, antes tinha um percentual nessa mesma pesquisa de 18%. O Ney Leprevot, do União Brasil, com 12%, antes pontuava 14%. Os outros nomes, Roberto Requião, do Mobiliza, chega a 8% das intenções de voto, a Cristina Grêmio, do PMB, a 5%, Luizão Goulart, do Solidariedade, tem 4% das intenções de votos. Segundo esse levantamento, a Maria Vitória, do PP, tem 3% das intenções de votos, a professora Andréa Caldas, do PSOL, 1%, o Samuel de Matos, do PSTU, também 1%, e o Felipe Bombardelli não pontuou. Indecisos chegam a 6%, aqueles que preferem não informar, disseram que não vão votar ou que chegam a branco ou nulo, 7%. Antes, no levantamento anterior, esse índice estava em 9%. A pesquisa da Quaest fez 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Esse levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o número PR 07358/2024. Você veja ali que os números da Quaest deram um cavalo de pau. Que mágica, hein? Ô, louco! Que mágica, a Quaest que chegou a colocar o Requião em segundo lugar com quase 20% e ninguém entendia aquele número, a cidade não entendia aquele número. Não me parece a realidade. Agora deu um cavalo de pau, o Requião caiu 10 pontos, o que é muita coisa uma pesquisa eleitoral, e o Eduardo Pimentel subiu 17 pontos, o que é mais coisa ainda. Pedroso. E você veja, os números da Quaest são praticamente os mesmos da IRG, que é contratada aqui pela RIC TV. Pelo visto, a Quaest resolveu dar uma olhada como se faz pesquisa aqui no Paraná e se colocou muito em linha com o que outros institutos já mostram. Paraná Pesquisa, IRG, aqui do Grupo RIC. Enfim, e são números muito mais críveis. Inclusive, quando você conversa nos bastidores com as campanhas, a gente aqui no off acaba perguntando para os candidatos como que estão aquelas trackings e tudo mais. E é isso. Esse número na casa dos 35, 36 para o Eduardo Pimentel, Luciano Dutti nessa casa dos 13, 14 até 17 pontos e justamente o restante ali mais próximo dos 10, 11 ou 12 pontos quando a gente considera a margem de erro, Mark. Então é isso. Pelo visto, as pesquisas elas começam a se uniformizar. E esse era um alerta que eu fazia em 2022 e reforço agora. Esses institutos que às vezes trazem números malucos ou números muito diferentes da sua cartola, quando a eleição começa a funilar, quando começa a ficar cada vez mais próximo da data da eleição, tem menos espaço para alquimia. Ou seja, eles de fato começam a tentar refletir muito mais o que a gente percebe nas ruas. É isso, a gente segue aqui acompanhando de perto todas as pesquisas eleitorais e vai trazendo os detalhes para todo mundo aqui. Bia, vamos aproveitar para falar com a nossa audiência como é que as pesquisas repercutiram entre os ouvintes do Jornal da Manhã Paraná. Certo, Mark, a gente vê aqui várias pessoas declarando o próprio voto, né? São esses os comentários que a gente não pode trazer aqui por uma questão de legislação eleitoral, mas muitos já trazendo os nomes, os números daqueles que eles pretendem votar. O pessoal falando aqui de 16 anos votar, chega a ser bizarro ter o direito de decidir quem vai administrar a cidade. A Daniela Amorim está fazendo críticas aqui à idade mínima, né, para que as pessoas possam tirar o título de eleitor, que é de 16 anos no Brasil. Esse debate é interessante. Eu não sei nem se o caminho é discutir se pode votar ou não com 16. O caminho é, por que não fazer outras coisas, então? Você não pode tirar carteira com 16, você não é responsabilizado penalmente com 16 anos, mas pode votar. Eu acho que essa contradição é que chama a atenção nesse debate. E o que a gente tem que lutar como sociedade é para que esse voto de 16 anos não seja utilizado como massa de manobra de alguns segmentos partidários. É isso que a gente tem que ficar observando. E muitas vezes é isso que acontece, né? A gente vê campanhas eleitorais específicas para o público mais jovem, que são mobilizadas aí pelos grandes partidos nas redes sociais, justamente para conquistar a mente, a ideia dos mais jovens. E ao mesmo tempo também o próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, nos últimos anos, tem feito grandes campanhas para trazer os jovens ali para o alistamento eleitoral, para que façam o registro, indo até as escolas,
para garantir esse exercício de cidadania. Então existem grandes esforços para a participação dos mais jovens e também uma mobilização bem significativa da própria propaganda eleitoral envolvendo esse público que muitas vezes acaba sendo massa de manobra. Sempre tem aqui aquele filho mais jovem que vota de forma contrária ao que a família pensa, depois lá na frente muda de ideia, trouxe alguns elementos com base no que ouviu entre os amigos, na própria escola, então acaba sendo um voto até muitas vezes importante para os partidos políticos, mesmo sendo aí tão jovem e abrindo essa discussão. A Daniela Morim também comentou que ela acha que o tempo de TV deveria ser igual para todos os candidatos, porque assim seria mais democrático. Existe uma discussão sobre isso também, já que nós vimos aí na pesquisa que quem tem mais tempo acaba ganhando também mais notoriedade por parte do eleitor. Veja, a disputa eleitoral não é só no momento da votação, nesse momento que vivemos agora. Ela se dá também antes. Vocês lembram? Noticiamos aqui a exaustão, as convenções partidárias, as alianças partidárias. Isso também faz parte do jogo. Não dá para você pensar tempo igual para todo mundo. Vamos lá, Daniela Morim. Vamos lá. São 30 partidos no Brasil. Se você der 5 minutos para cada um, como é que vai ser? A gente não faz mais nada na vida do que não ficar vendo propaganda política. Então, essa disputa anterior das coligações partidárias também existe. Ela tem problemas? Tem. Como a disputa aqui também tem problemas, mas quem quer ser viável precisa construir estas alianças. Isso é importante e o cenário mostra isso agora. 7h30. Repita. 7h30, rápido intervalo comercial para quem está na FM. A gente segue na live. Jornal da Manhã.